Pergunta: quem é Mary Del Priore? Ai, longa história. Comecei a estudar muito tarde, né, Guilherme? Depois fico contente de saber que meninas como a Fernanda e tantas outras que eu estou vendo aqui, tantos nomes aqui embaixo, que o pessoal está estudando. Eu comecei a estudar muito tarde, eu sou de uma geração de mulheres que a única preocupação era casar e ter filho. Óbvio que eu casei, tive filho, fiquei extremamente insatisfeita, porque só cuidar de casa, para mim, estava realmente muito chato. E eu sempre adorei história, eu comecei a ler muito cedo. Eu fui uma menina muito sozinha e via muito pouco meus pais, então eu passava o tempo na biblioteca deles. Aliás, eu acho que eu li mais do que eles. A única vantagem da gente ter uma boa biblioteca em casa e os pais estarem ausentes é que a gente pode ler o que quiser. Então eu lia livros que, imagina, uma menina de 12, 13 anos nem entendia. Óbvio que eu estava interessadíssima em entender sexualidade, o que era, porque também naquela época ninguém falava nada, nem menstruação. A mãe não explicava para a gente, vinha assim com uma espécie de um opúsculozinho, um caderninho, a gente tinha que entender tudo sozinha. Então, eu comecei a ler muito cedo, sempre gostei muito de história, lia muitas viagens, adorava ler sobre viagem. E aí, mais tarde, depois que eu tive 3 filhos, é que eu resolvi fazer o vestibular e começar a estudar. Tomei pau na USP, lógico, porque a USP tinha uma prova eliminatória de Física e Química, e eu, na época que eu estudei no colégio, a gente não tinha Física e Química. Então, tomei pau, fui para a PUC. Fiz um curso na PUC, numa época que a gente estava saindo da ditadura, um curso muito chato, porque a bibliografia era muito reduzida, era só em cima de economia e política. Eu queria estudar a vida privada, queria estudar mulher, queria estudar família. Eu estava muito inteirada, porque eu sempre gostei muito também de frequentar livrarias, e tinha uma livraria aí, me lembro, a livraria francesa, que trazia muita informação de fora. Então, eu estava realmente querendo fazer outras coisas. Terminei meu curso na PUC, fui para a USP, onde entrei logo na pós-graduação, e aí a minha carreira decolou. Eu acho que decolou porque eu comecei talvez um pouco mais tarde, valorizando muito aquilo que eu tinha escolhido fazer, e foi bacana porque eu estudava de um lado, meus filhos estudavam do outro. Então, eu digo que a gente cresceu junto, né? Foi ali tudo embolando. Agora, eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevo desde pequena. Eu me lembro que os livros que não terminavam como eu gostava, eu arrancava as páginas finais e escrevia o final que eu queria, dava um happy end, se a mocinha ficava doente, ficava boa, se o mocinho fugia, fazia ele voltar. Enfim, eu dava sempre os meus finais para os livros que eu gostava de ler e sempre gostei muito de escrever. Então, eu acho que daí para começar a escrever livros, e a minha grande preocupação, Zé Guilherme, já que você falou em democracia, é que eu acho que a linguagem dos historiadores acadêmicos é antidemocrática. Eles falam tão complicado, com tanto conceito, é uma extensão de saco tão grande entender o que aquelas pessoas falam, dizem, explicam, que eu saí da USP, eu fiz concurso, passei em primeiro lugar, mas eu saí da USP depois de 12 anos de trabalho lá. Primeiro que eu não aguentava as reuniões, achava aquilo tudo muito chato, adorava os alunos, mas a parte, assim, digamos, institucional, eu achava muito chato. E eu queria escrever para as pessoas entenderem o que eu estava falando, né? Eu queria que as pessoas se interessassem pelos personagens da história do Brasil, que são personagens interessantíssimos. Quer dizer, você pega uma mulher que nem a Condessa de Barral, que eu achei uma documentação fantástica sobre ela, o diário dela. Essa mulher, o pai dela, né, já quando tem a famosa Revolução do Porto, ele vai para lá como deputado baiano, ele era um abolicionista, era um feminista. A proposta dele lá naquela reunião das cortes era de um voto feminino. Isso em 1822, ele queria que as mulheres votassem, né? E ela era uma mulher totalmente fora do seu tempo. Ela é criada em Paris, perde a mãe muito cedo, vai viver na corte francesa, depois vai para a Inglaterra, quando os reis de França, o Luís Filipe Bourbon é expulso, cai, né? A monarquia cai, e ela volta da Europa para o Brasil para os engenhos de cana do pai na Bahia.
E aí a história dela, esse diário dela é fantástico, porque é a história dela ali no engenho, né? E a gente vê realmente que as relações entre sinhás e escravas mulheres era uma relação de muita sororidade, quer dizer, havia ali muita conversa de mulher, fofoca. Ela escreve, né, que as escravas mais antigas contavam quem estava dormindo com quem estava saindo com quem. Elas tomavam banho de rio junto, porque na época não tinha banheiro, nada disso. O banho era de rio mesmo, ela ia tomar com as escravas, ela era madrinha de muitas crianças. Eles fazem festas juntos, ela escreve tudo isso. Ela alfabetiza muitas moças. Então, quando você encontra uma mulher como essa, que depois vai conquistar o coração do imperador Dom Pedro II, vai ficar de quatro por ela a vida toda, e que no final da vida, quando o imperador é expulso do Brasil, quem vai acolhê-lo na Europa, ele sem dinheiro, totalmente abandonado, ferrado, é ela. Uma história de amor, assim, de outono da vida, tão bonita. Mas, enfim, personagens como esse, achei vários, né? Recentemente ando trabalhando, por exemplo, com negros que deram certo na história do Brasil, foram homens de sucesso, e que muitas vezes os próprios negros não conhecem. Vou citar aqui o exemplo do Francisco Torres Homem, né, que é filho de uma quitandeira com um padre que era assaltante, assassino, tudo. Esse cara consegue, né, ele se torna muito amigo de um jornalista, ele vai estudar na França, ele é um dos melhores alunos da Sorbonne, onde ele se forma em ciência política e econômica. Ele volta para o Brasil, ele cria já na França, ele cria uma revista sobre o romantismo, sobre literatura romântica, que vai fazer um sucesso danado. E ele vem para o Brasil e ele tem uma carreira como jornalista, como crítico, inclusive, do conservadorismo brasileiro, da falta de liberdade, da falta de valorização do povo brasileiro. Ele faz uma carreira absolutamente fantástica. Ele acaba como presidente do Banco do Brasil, ministro da Economia. Né? Uma outra figura interessantíssima é a do Barão de Guaraciaba, um rapaz do sul de Minas que começa fazendo abotoaduras de ouro, e ele mora numa cidade onde havia mineração, e tocando violino nos enterros. Ele tem 8, 9 anos quando ele faz isso. E aos 20 anos ele é um tropeiro extremamente bem-sucedido. Aos 40, ele é um banqueiro extremamente bem-sucedido, é uma das maiores fortunas do Vale do Paraíba. Tem 10 fazendas, vai puxar trilhos de trem para suas fazendas, vai se tornar barão de Guaraciaba. Então, essas histórias todas mostram que, para onde a gente olhar, né, mulheres, negros, ex-escravos, a gente vai encontrar coisas muito bacanas para contar. E era isso que eu queria contar histórias. E isso mesmo que eu pensei, Pro. Uma coisa que eu vou contar para você, que a gente tem muita ansiedade como professor, porque, por exemplo, estou dando aula de grandes navegações agora para o 7º ano, e a gente, às vezes, fica um ano inteiro sem falar de mulheres na nossa aula, sem falar de coisas do cotidiano. A gente, às vezes, fica lá 2 meses falando de mercantilismo, super teórico, e assim, a primeira pergunta que eu iria fazer para você é o seguinte: a história do Brasil, ela foi repleta de personagens femininas. Então, desde o período colonial, então a ideia de que as mulheres não têm história é uma ideia totalmente equivocada, porém, a gente precisa resgatar, porque quando eu pergunto para os alunos, eu vou perguntar para eles aqui, ó, escrevam aí no chat, mulheres, por exemplo, do período colonial. Nós não sabemos nem os nomes, muitas vezes, na nossa aula. Um ou outro pode falar de uma personagem como a Chica da Silva, que virou novela, mas eu queria que a senhora fizesse esse trabalho que você fizesse esse trabalho de resgate. Conta para nós um pouquinho histórias de mulheres lá do período colonial e como que era a vida dessas pessoas. Tudo é seu. É um período fascinante, porque é o período em que os patriarcalismos, no plural, se misturam aqui no Brasil, né? E são patriarcalismos que vão tentar, de alguma maneira, domesticar a mulher. Vou contar isso rapidamente, que é bem interessante. Vai chegar aqui, junto com os primeiros europeus, aquele patriarcalismo que vem da Europa, né? Aquele patriarcalismo ocidental cristão,
e que vê na mulher uma amiga do diabo, né? Vai diabolizar a mulher ao máximo. A mulher conversou com a serpente no paraíso, por causa dela nasceu Meu amor. a Na aula do Zé, maravilhoso. é uma caverna do diabo, as mulheres têm que ser perseguidas de todo jeito, há uma caça às bruxas. Eu lembro que a imprensa tinha sido inventada nessa época, então era muito fácil a Igreja Católica imprimir panfletos, imprimir sermões, os padres nas missas atacavam as mulheres de todo jeito. Não satisfeita a Igreja, ainda vai ter o apoio da medicina, né? Os médicos todos do século XVI, XVII, XVIII também achavam que as mulheres eram seres inferiores, que nós éramos menores do que os homens, tínhamos ossos menores, carnes mais moles, que os homens eram solares, as mulheres eram lunares, que a vida delas era regida pela lua, as menstruações, as gravidezes, os homens tinham o sexo deles exposto para fora, as mulheres tinham o sexo para dentro. Então, tudo isso era sinônimo de inferioridade. E junto a esse patriarcalismo, nós vamos ver chegar também o patriarcalismo africano, né? Eu lembro que as nações africanas são extremamente patriarcais e os homens na África, né, os chamados papais, são polígamos, né? Sobretudo dessa região que vem muito escravizada para o Brasil, atualmente Congo, Nigéria, Gana, polígamos, né? As mulheres estéreis são amaldiçoadas, eram expulsas muitas vezes das aldeias, controlavam a sexualidade da mulher através de operações horrorosas, como a excisão do clitóris e a infibulação que existe até hoje, que são formas de suprimir o prazer sexual da mulher. Enfim, vem também esse patriarcalismo para cá. E, por fim, nós temos o patriarcalismo dos povos originários, que estavam ali no estágio neolítico, em que homens estavam caçando ou na guerra e as mulheres estavam na taba ali cuidando de velhos e de crianças. Então, vai juntar isso tudo e nós temos aí uma tentativa de botar mulheres na caixinha. Quer dizer, qual é a preocupação desses patriarcalismos juntos? É que as mulheres sejam reprodutoras, que elas cuidam da casa, que elas fiquem em casa, que elas se ocupem de tudo isso. Mas que mundo é esse no qual as mulheres vão se movimentar? Basicamente, o mundo agrícola. Eu lembro que até o século XVIII, 90% do globo, a atividade era agricultura, e nós vamos ver rapidamente essas mulheres se transformarem em pequenas agricultoras, terem as suas roças, elas vão se juntar na prestação de serviços, elas vão vender, né, aqueles produtos que elas são capazes de fabricar, e vai desde panos, por exemplo, que eram tecidos em Minas Gerais, até produtos de comer, né, os mais variados, que eram oferecidos em bandejas. Elas vão ter escravas que vão mercadejar pelas ruas os produtos que elas fabricam em casa, e nós vamos ver rapidamente, Zé Guilherme, como essas mulheres vão ganhando independência, como o dinheiro para elas dá muita liberdade. E uma coisa muito interessante, essas mulheres, elas foram descritas, inclusive, pelo crítico literário Antônio Cândido como viragos. Virago é aquela palavra para definir assim, uma mulher meio macha, meio forte, né? Mas essas mulheres, elas vão mandar na família, elas têm um peso enorme na família, elas são chefes de família, mandam na vida dos filhos, com quem eles vão casar, mandam nas noras, mandam nos genros. Os filhos vão abrir, muitas vezes, terras em fronteiras, né, por ordem dessas mães poderosas. Elas vão guardar o dinheiro que os filhos ganham, são elas que são uma espécie assim, de banco, que vão administrar o dinheiro da família. Então, essas mulheres, elas vão se empoderando de uma maneira impressionante. Só aí para o pessoal ter uma ideia, no final do século XVIII, quando termina ali o ciclo do ouro em Minas Gerais, a segunda classe mais rica do Brasil, prestem atenção, mais rica, são as negras forras, né? Porque essas mulheres conseguiram comprar sua liberdade em Minas, justamente mercadejando, fazendo comércio, tendo pequenas lojas, vendendo produtos. Eu achei mulheres escravizadas que chegam na Bahia, são vendidas para Minas Gerais, lá elas trabalham, compram a sua alforria e elas fazem tanto comércio que elas terminam fazendo comércio com a Europa. Os produtos vêm direto da Europa para Minas por conta dessas grandes comerciantes. São mulheres que enriquecem, são mulheres que têm terras, têm propriedades, têm joias, muitas joias, a gente vê isso nos testamentos. Elas têm muito ouro, elas têm prataria, elas querem ser servidas em bandejas de prata. E essas mulheres, todo o foco delas, você falou aí na Chica da Silva, é na educação dos filhos.
E aí é interessante a gente ver como essa educação dos filhos dessas mulheres negras e pardas livres vai dar toda uma classe de intelectuais mulatos na primeira metade do século XIX, entre os quais está justamente o Tales Torres Homem, que eu falei para vocês, cuja mãe era uma quitandeira. Mas, enfim, mulheres fazendeiras temos várias, né? Não vou aqui citar os nomes, esse livro que eu vou mandar para você e para a professora Tânia, depois você passa aí para as meninas, mas nós temos vários exemplos de fazendeiras que os maridos morrem muito cedo. Eu lembro que os casamentos eram casamentos arranjados, muitas vezes as meninas nem viam, nem sabiam com quem ia casar, eram apresentadas ali no dia da cerimônia. Muitas vezes, meninas de 12, 13 anos, a gente fala em pedofilia, mas nessa época as meninas eram entregues ao casamento logo que elas menstruavam. Quando uma menina menstruava, era sinal de que ela podia casar. E muitas vezes essas meninas eram tão inocentes, despreparadas, né, que elas pediam licença ao bispo para passar um tempo sem ter relações sexuais com os maridos, para poder, sabe, crescer um pouco, crescer, sei lá, o peito, ganhar, conhecer melhor o seu próprio corpo. Então, os maridos muito mais velhos morriam cedo, né? E essas mulheres, então, vão tomar conta de fazendas. Muitas delas são mulheres brancas analfabetas, mas que sabem contar. São respeitadíssimas pelos seus escravos, pelos seus cativos, porque elas acordam mais cedo do que eles, dormem mais tarde do que eles, trabalham ao lado deles. Isso a gente vê muito, inclusive, nas memórias, né? Nas memórias de mulheres que deixaram memórias escritas, sobretudo para o Nordeste brasileiro. Agora saíram duas memórias para São Paulo, mas são memórias do pós-escravidão. Mas, enfim, são mulheres que vão botar o umbigo no fogão, vão fazer comida para escravo, vão costurar roupa para os escravos, vão fazer remédio para os escravos. Há ali uma organicidade ali no trabalho, e são elas, inclusive, que vão ter que lutar, né? Muitas vezes na marra, contra os inimigos, gente que está invadindo as terras delas, ou tem que dar conta de escravo homem bêbado, elas são mulheres, ou tem que dar conta de alguém que assassinou uma escrava delas, elas têm que dar conta disso. Então você vê que essas mulheres, elas são de uma coragem, elas são de uma braveza também, e são mulheres que são capazes de ser muito vingativas. Eu trabalhei com um processo de mulher que aproveitava a missa de domingo para entrar na igreja com seus escravos arcabuzados, com arcabuz, né? E ali no meio da missa, parece assim filme de bang bang, metralhava os inimigos e saía para sua fazenda, né? De certa maneira, as contas eram ali reguladas, as mulheres não hesitaram em matar os seus desafetos, né? E muitas vezes esses desafetos eram os maridos. Eu lembro que desse corpo que a medicina achava que era um corpo que não prestava, que só prestava para reprodução, que mulher só valia a pena se fosse boa reprodutora, esse corpo que era tão desqualificado, diminuído, né, era considerado também nessa época de muita feitiçaria, muita bruxaria, um corpo mágico, né? Não havia um feitiço, quando a gente abre aí os documentos da Inquisição, não havia um feitiço que não levasse pelo das axilas, genitália feminina, sangue menstrual. E o veneno mais utilizado para eliminar marido chato era misturar vidro moído com um pouco de sangue menstrual na comida. Logo, o cara do vidro moído, mas eles achavam que estavam morrendo por causa do efeito venenoso do sangue menstrual da mulher, que era uma espécie de coisa assim, que apavorava as pessoas. Então, uma mulher menstruada, ela tinha que ficar completamente isolada. Então, essas mulheres são mulheres que, ao contrário do que se diz, eram donas do seu nariz, eliminavam desafetos, eliminavam maridos, né? Traíam. Né? Vamos pegar aí a famosa Marquesa de Santos, já que todo mundo vê novela. A Marquesa de Santos, aos 15 anos, ela já tem 2 filhos, né? E o marido dela espera ela numa esquina, esfaqueia a Marquesa de Santos, né? Ela está grávida do 3º filho que ela perde, porque ela estava justamente, tinha passado a noite com um amigo dele lá do quartel. Né? E depois ela vai encontrar com Dom Pedro I e vão viver ali uma grande paixão. Mas essa ideia de uma mulher submissa, de uma mulher fazendo o que o homem queria, esquece, né? Havia, sim, um poder do homem muito forte, pelo menos a nível de representação, mas na vida cotidiana, no dia a dia,
Primeiro que na vida rural, quem conhece, tem avós ou pais que já trabalharam em roça, em fazenda, eu sempre que eu moro na roça, sem o casal, a roça não vai para frente. A mulher trabalha na roça com a mesma, eu diria, firmeza, vontade, força do que o homem. Então, a coisa já começa aí, né? Há uma partilha de funções, há uma partilha de atividade, a infidelidade, obviamente, em sociedades patriarcais, quaisquer que sejam elas, islâmicas, judaicas ou cristãs, é o grande problema. Então, as mulheres podiam ser punidas e não faltaram mulheres que foram mortas junto com seus amantes, que os homens estavam protegidos pela lei e podiam matar suas mulheres infiéis, a coisa da legítima defesa da honra, que existiu aí até muito recentemente. Mas não vamos pensar que essas mulheres eram umas pobres coitadas, não. E outra coisa interessante, as indígenas que estavam acostumadas, né, as nações indígenas acostumadas a receber estrangeiros e fazer com que as mulheres casassem com esses estrangeiros para reforçar o papel do filho, as mulheres indígenas que vão casar com brancos acabam se tornando donas, e brancos importantes, que muitas vezes, membros da burocracia portuguesa, acabam se tornando donas de fazendas enormes, de muitas terras, de muitos escravos. Quer dizer, houve aí um elevador social, para usar uma expressão bem contemporânea, nessas mulheres que fizeram casamentos, uniões, ligações, né, com homens poderosos que acabaram, como foi o caso da Chica da Silva, dando a essas mulheres uma situação privilegiada, mas aos seus filhos também. E aí já vem novas gerações, né, de pessoas que têm letramento, de pessoas que têm educação, de pessoas que vão ocupar cargos na burocracia do Estado português, porque Portugal era uma titica, era um reinadinho assim, do tamanho de uma jujuba. Então, para povoar o Brasil, para ter um Estado aqui que representasse o Estado português, essas pessoas todas que, não pode porque é mulato, não pode porque é índio, não. Já no século XVII e XVIII, você tem essas pessoas entrando como funcionários do Estado, ou através do clero, ou através do exército, eu lembro, né, as milícias, desde a expulsão dos holandeses, que nós vamos ter aí milícias de negros e pardos, muito importantes, homens que vão também adquirindo letramento e que vão lutando por situação cada vez melhor, e as mulheres vão também se favorecendo desses elevadores sociais, e nós temos muitas mulheres, eu vou mandar aí para você, não sei o nome de cor, de todas elas, mas muita fazendeira, muita pequena agricultora, muita negra vendilhã, que realmente toma o elevador social, que se dá muito bem. Isso que é interessante. Eu trabalho com um texto dos alunos que saiu na revista da Biblioteca Nacional, chamada Senhora de Si, e era um texto que conta, um texto da historiadora Juliana Barreto Farias, que ela conta de uma narrativa de uma negra, Rita, que vem da África, de primeira geração, e ela consegue deixar com herança, ela consegue comprar essa liberdade, consegue fazer um patrimônio em Campos, no Rio de Janeiro, e isso que é interessante, que uma coisa que a gente não pode esquecer que eu vou enfatizar até para os alunos, por mais que exista a estrutura do patriarcalismo até hoje, isso não quer dizer que as mulheres ficavam à mercê desse patriarcalismo, como se elas não fossem donas da sua própria história. Isso que é interessante, esse trabalho de nós, professores de história, da professora Mary, é resgatar essas histórias que foram muitas vezes esquecidas, que foram muitas vezes como nós tivemos que fazer um trabalho de detetive, né, Mary? De ir lá buscando essas histórias que foram ou não foram contadas, ou foram perdidas. Agora, tem duas perguntas que eu quero fazer. A Maria Fernanda, ela quer fazer uma pergunta para você, mas eu também tenho uma outra pergunta. Antes disso quando a gente tem o século XVIII, século XIX, a gente tem a virada do século e o Brasil entra em independência, vai ter o processo de independência. E vai ter uma curiosidade que a gente fala muito dessa representação da dependência, que é lá o Dom Pedro, etc. O Dom Pedro era um pirralho, né, de 20 e poucos anos. A gente sabe que uma boa parte das ideias do Dom Pedro
não veio exatamente dele. E depois que a Mafê fizer a pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho a história dessa mulher. Ela tem uma importância gigantesca no processo de independência do Brasil, que é a princesa rainha do Brasil, Leopoldina. Um caso muito interessante. Mas antes, Maria, você pode fazer a pergunta, por favor? Oi, tudo bem? Eu tenho uma seguinte pergunta, tipo, antes, na época de 1800, essas coisas, as mulheres não eram contadas histórias das mulheres pra gente na escola, como se elas não fizessem parte de nada. Na época da minha avó, quando ela estudava, incentivavam ela a largar os estudos, falando que ela tinha que servir só para almejar seu marido, cuidar bem dele, essas coisas. A nossa geração é conhecida como a geração Mimimi por lutar pela igualdade. A gente tem o mesmo salário que um homem, isso é meio que mal visto, mesmo sendo nosso direito. Você acha que daqui a alguns anos vão estar realmente contando a verdadeira história, a parte que as mulheres participam, sem deixar escondido mais, ter que ficar realmente caçando isso, como você conta pra gente, que é uma coisa assim, novidade pra gente, no futuro ser uma coisa normal, contar o papel da mulher na história brasileira. Olha, Maria Fernanda, o interessante aí do que você está dizendo é que vale lembrar que uma parte muito importante da história, como ela foi feita, e os livros nos quais se estudava antigamente, era escrita por homem. O problema é esse, né? Enquanto foi escrito por homem, eles só contavam a história deles. Do momento que as mulheres começaram a se formar e a entrar para a universidade, nos anos 60, 70, até tivemos mulheres que se formaram bem antes, né? Enfim, nós tivemos mulheres que começaram a escrever já no século XIX, participaram da vida política no século XIX. O Zé Guilherme estava falando da Imperatriz Leopoldina, né? Eu quero lembrar que ela era, sim, uma mulher muito educada, mas quando ela chega aqui, ao contrário do que diziam assim, os viajantes estrangeiros, que as mulheres brasileiras eram incultas, que elas não sabiam ler nem escrever, porque os pais não deixavam, com medo delas se comunicarem com os namorados. Ao contrário, uma das coisas que acontece aí nesse quadro da independência que o Zé Guilherme mostrou é que a Leopoldina vai receber uma lista enorme de baianas e depois de paulistas pedindo que ela apoiasse, sim, o FICO, o dia do FICO, a ficada, né? E depois a independência. E por que isso tudo está aparecendo de uns anos para cá? Primeiro, por causa do movimento feminista, que teve um impacto muito grande nas universidades do mundo todo. Ele começa aí por volta... Eu não estou falando de voto, tá? O voto é lá atrás, anos 20, 30. Falando do movimento mesmo que vai chegar aqui no Brasil por volta dos anos 70, 60, junto com a pílula anticoncepcional. E aí, realmente, as mulheres vão começar a estudar as mulheres, né? Por que só os homens? Por que só a vida política? Essa coisa chatíssima que são esses conceitos que vocês têm que estudar, mercantilismo, o antigo sistema colonial, essas coisas que só valem para o vestibular e que afastam, inclusive, vocês dos assuntos interessantes. Mas eu concordo com você, quer dizer, durante muito tempo, a gente diz historiografia, né, muito masculina, mas hoje tem muita gente estudando mulher, e esse trabalho da Juliana Barreto, que o Zé Guilherme mencionou, Maria Fernanda, ela conta uma coisa engraçadíssima. Ela conta, por exemplo, das negras ricas, né, que casam com aquele cara que está de olho na grana delas, né? E essas mulheres depois vão buscar o divórcio, elas vão procurar, elas vão lutar pelo divórcio, que conseguem, viu? Conseguem, porque os caras que metem a mão na gaveta, pegam o dinheiro delas, vendem as joias, e aí são as histórias muito engraçadas, né, de cada um, de como é que se conheceram, como é que o cara se interessa por ela, que se aproxima, ela não percebe que é por causa da grana, mas aí que na hora que ela quer fazer um contrato nupcial, o cara se manda. Então tem essas histórias todas. Hoje nós poderíamos ficar aqui falando horas das coisas mais diversas, mas eu vou focar aí nesse momento da independência que o Zé Guilherme pediu, da Leopoldina, que é realmente uma figura muito interessante. Eu escrevi um livro sobre o trio, né, a Leopoldina, a Marquesa de Santos e o Dom Pedro, e realmente as duas mulheres são muito interessantes.
E não adianta ficar pensando, uma é boazinha, a outra é ruinzinha, não. As duas são muito interessantes, né? E se a Leopoldina, por um lado, representa aquela mulher que vem, talvez, de uma das cortes mais sofisticadas da Europa, acostumada a morar em palácios maravilhosos, uma família de gente letrada, que além do que são músicos, que além do que gostam, preservam muito a ideia de família, né? Com exceção da tia dela, Maria Antonieta, que vocês conhecem a ideia, a história acabou com a cabeça lá na guilhotina e era muito fútil, muito bobinha, mas ela vem para cá nessas circunstâncias, chega aqui, encontra o Dom Pedro, que é um cara super tosco, super rústico. Ela vai ajudá-lo muito, é interessante isso, viu, Zé Guilherme, porque ele não fala inglês nem francês, que a únicas coisas que ele sabia dizer em inglês era palavrão, e que o francês dele também era macarrônico. Então, quem é que vai cuidar ele tem que formar um exército logo depois da independência, e quem vai cuidar da relação de Dom Pedro com os mercenários é a Leopoldina. Ela vai lá para o Arsenal da Marinha todo dia, vai com ele a cavalo, vai conversar com aqueles marinheiros que estão chegando, ou que vêm ou da Irlanda, ou vêm da Inglaterra, ou aqueles guardas todos que vêm da Prússia. É ela que vai ali fazer a tradução, porque o petróleo, já o Dom Petróleo não entendia absolutamente nada. Agora, ela é uma pessoa de um nível de submissão, para nós hoje, qualquer mulher, absolutamente revoltante. Só para vocês terem uma ideia do que o Dom Pedro fazia com ela, ele, a partir do segundo mês de casamento, já trancava a coitada da Leopoldina no quarto e ia para a balada. Ele não ficava absolutamente com ela, não era um casalzinho, como são felizes, não, nada disso. Ele partia daquele princípio que tinha que se casar com uma mulher, com uma família importantíssima, para fazer filhos. Tanto é que durante os 9 anos de casado que eles tiveram juntos, ela teve 9 gravidezes. Alguns abortos, ela perde, né? Inclusive filhos, mas a cada 9 meses a Leopoldina estava grávida. A Marquesa de Santos, que todo mundo joga tanta pedra, é uma mulher muito interessante, porque ela cresce numa cidade de mulheres. São Paulo era uma cidade que não tinha praticamente homens, porque os homens tinham ido ou lutar contra os espanhóis na fronteira, ou então eles estavam atrás do ouro em Minas Gerais e Mato Grosso. É uma cidade de mulheres muito empoderadas, como eu já falei aqui para vocês, um comércio muito feminino, e ela traz essa marca, quer dizer, da mulher dona de si, da mulher dona do seu nariz. Ela já tinha tido um casamento, quando ela vai ter um caso com ele, não é o primeiro caso dela, como eu já falei para vocês, né? E ela é muito hábil, né? Ela, por exemplo, ela obriga todos os diplomatas estrangeiros a virem conversar sobre tratados, contratos, na casa dela. Eles não vão para o Palácio de São Cristóvão, onde está a imperatriz, eles vão para a casa dela, né? E ela vendia, muitas vezes, informação, quer dizer, ela dizia, bom, o que você está precisando? Eu preciso que Dom Pedro assine aqui um contrato, assim, assado. Ele estava lá no quarto, ela ia lá, consultava, ela voltava, olha, tudo bem, ele vai assinar e tal, custa tanto. E a gente fala tanto de corrupção aqui nesse país, é interessante saber que as mulheres também corrompiam, não são só os homens, né? Mas ela é uma mulher de uma grande esperteza, ela quer ficar rica, ela sai do Rio de Janeiro, quando ela finalmente é expulsa do Rio de Janeiro por ele. Eu trabalhei bem com as cartas desesperadas que ela escreve para ele escreve para ela. Ela, quando finalmente sai do Rio de Janeiro, porque ele vai casar com a Amélia de Leuchtenberg, ela vai dona de verdade do Rio de Janeiro. Uma grande parte ali dos prédios do centro da cidade são dela. Ela depois vai fazer um outro casamento, né, com o Tobias de Aguiar, com quem ela vai ter mais não sei quantos filhos. Ela tem 2 do primeiro casamento que sobrevivem, um morre. Ela tem 3 de Dom Pedro, e com o Tobias de Aguiar, eu tenho que ela tem 5 ou 6 filhos, não sei ao certo, mas ela é muito digna, quer dizer, ela vai ajudar muito a igreja, ela vai ajudar muitos pobres, ela vai ajudar os estudantes que vêm para a Faculdade de Direito de São Paulo. Enfim, ela é uma mulher que vai se comprometer com São Paulo, e ela tinha, óbvio, depois que o Dom Pedro fica viúvo, a ideia de ser uma imperatriz brasileira. Tanto é que ela vai buscar na genealogia dela, que eles são herdeiros
enfim, de nobres portugueses, para a coisa poder ficar ali mais ou menos no mesmo pé. Mas essas mulheres todas da primeira metade do século XIX são muito interessantes, né? Eu mesmo acabei de escrever o ano passado um livro sobre Dona Maria Louca, em que eu mostro que ela não era louca, foi uma grande governante, fez tratados internacionais, uma mulher interessante, muito dedicada ao seu povo, adorava Portugal, adorava o povo português, diferente lá da rainha da Inglaterra, que passa numa carruagem, ela andava no meio do povo, ela ia às festas religiosas no meio do povo. Uma mulher que fez muito pelo seu país, mas que perde, assim, de uma tacada só, ela perde o marido, perde a filha, perde o genro, perde os netos, perde o filho, e aí ela fica profundamente deprimida numa época que não tinha remédio para depressão, e aí essa depressão é confundida com loucura. Mas tem muita gente interessante, né? Nós vamos ver que na vida de corte também várias mulheres vão aparecer, e fora da vida de corte, nós temos figuras, por exemplo, como a Anísia Floresta, que é a primeira feminista brasileira, que vai escrever em 1837 Direitos das Mulheres, um opúsculo, em que ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer, olha, nós não queremos ficar em casa tendo filhos e servindo a vocês não são nossos amos, ela escreve para os homens, né? E ela, nesse opúsculo, vai justamente mostrar que o importante para as mulheres era estudar, né? Se libertar desses casamentos. Ela casa com 13 anos, está divorciada aos 14, né? E ela quer se ver livre do marido, e ela vai ganhar a vida como professora aos 14 anos, sabe? É ela, exatamente. Lígia Floresta. Exatamente. Ela é fantástica. Desculpe. Pode falar, não, fica à vontade. Não, e como ela, há várias, porque nós vamos ver, por exemplo, que durante as grandes lutas das regências, as lutas regenciais, né, as tentativas de sublevação contra as regências, várias mulheres vão criar jornais, vão escrever, é o caso, por exemplo, da Revolta Farroupilha, da Revolução Farroupilha, que vocês, pelo menos, já devem ter ouvido falar. Tentativa do Rio Grande do Sul de ficar independente do Império do Brasil. Muita mulher jornalista, muita mulher fazendo poesia, muita mulher tomando um lado, tomando o outro lado. Então, nós temos essa presença da mulher que escreve, da mulher letrada, né, muito forte aqui no Brasil. Depois, elas vão participar ativamente do movimento da abolição, né? E aí participar mesmo, escrevendo, fazendo poesias, fazendo versos, fazendo peças de teatro, indo para os teatros para declamar poesias. Nós vamos ter esse tipo de colaboração, jornais, artigos. Vamos ter mulheres que vão para o piano, como foi a Chiquinha Gonzaga, fazer concertos, né, para comprar liberdade de escravos. E vamos ter gente como a Princesa Isabel, também escrevi um livro sobre ela, né, que era uma espécie assim, de santinha do lar, cuidava muito dos filhos, preocupada ali com a catequese, que eles fizessem a primeira comunhão, muito apaixonada pelo marido e ele por ela. Então, uma vidinha assim, bem de... Né? E a Princesa Isabel participa do movimento de abolição só no final, a partir de fevereiro, 13 de maio de 1888, em fevereiro, começa a participar por caridade. Ela acha que é dever de uma católica de bom coração, que o bom coração fazia a caridade regenera. Então, a pegada dela é completamente diferente das outras pegadas que a gente vê. Mas e as mulheres que escrever a própria história, a gente tem que ir atrás delas. E olha como são as coisas. Eu até vou pedir uma licencinha, que eu vou mostrar duas coisinhas para o pessoal, que, assim, vocês perceberam que é uma grande mentira, um grande mito dizer que você não tem escritos, livros, textos, reportagens escritas pelas mulheres sobre a história delas mesmas. Bem, se existe, por que a gente não está lá na escola, ao invés de ficar lendo, às vezes, um negócio que é super periférico, que tá lá para cair no vestibular, a gente não vê as pessoas contando as histórias delas, as mulheres contando as histórias delas. E por isso que eu vou pedir uma licencinha para passar uma musiquinha, um trechinho de uma musiquinha, daí eu vou querer que você conte um pouquinho sobre um caso muito legal dela, e uma imagem de uma artista brasileira.
passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar. Ó, todos conhecem, mas se eu falar Chiquinha Gonzaga, talvez muitos não conheçam. E a segunda coisa que eu queria mostrar é isso daqui, né? Eu acho que muita gente nunca ouviu falar dessas imagens. Alguém já viu isso daqui que eu estou mostrando? Alguém já viu? E é uma coisa maluca, porque talvez seja uma das maiores obras de arte do Brasil do século XIX, do início do século XX, aliás, e nós não falamos da coisa maluca de aula de arte do Brasil. A gente tem aula de modernismo, a gente não fala disso. Pro, Mary, conta um pouquinho então de Gonzaga e Georgina de Albuquerque. Olha, eu queria aproveitar essas imagens e essa música para chegar um pouquinho mais aqui perto do século XX, que eu acho que isso aqui está meio longe aí do pessoal, e lembrar que tanto a música, Zé Guilherme, quanto a imagem sempre foram grandes aliadas, né, das mulheres. Enfim, pianistas, nós vamos ter muitas, e pintoras também. Lembro que o movimento de 1922 das artes plásticas contou com duas enormes pintoras, a Tarsila do Amaral e a... esqueci agora o nome dela. Enfim, a pintura era alguma coisa que era, inclusive, encorajada as mulheres a fazerem em casa, lógico, né? Não para exibição pública, para exposições, mas uma mulher que pintasse, uma mulher que soubesse desenhar, muitas vezes fazia parte até do currículo das meninas bem educadas. Mas eu lembro, gente, que quando o rádio chega ao Brasil, isso é uma coisa fantástica, né? O rádio vai chegar no Brasil aqui por volta dos anos 20, ele vai explodir nos anos 30. Eu lembro que nessa época quem está no poder é o Getúlio Vargas. E o rádio vai ser também uma plataforma de poder para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres sempre cantaram, né? Cantaram. Quem canta, seus males espanta. Cantaram e o cenário que nós vamos ter social nessa época é o cenário das indústrias, é o cenário da explosão das grandes cidades. São Paulo, então, está crescendo para caramba, uma presença muito grande de imigrantes. É o cenário também das igrejas protestantes, onde as mulheres são convidadas a cantar. E aí vão pipocar uma série de concursos, né, de rádio, onde moças pobres, que muitas vezes cantavam na igreja ou cantavam na fábrica, se apresentam, trocam os nomes para a família não saber, porque ser cantora era uma coisa extremamente perigosa, e essas mulheres vão se tornar sucessos absolutamente nacionais, né? Vocês não conhecem, mas o Zé Guilherme conhece, a Ângela Maria, uma cantora que nos anos 60, 70, era a voz do Brasil, junto com a Elisete Cardoso. A Elisete era uma garota que morava no subúrbio carioca, pobre, uma menina negra, né? Ela tinha uma voz maravilhosa. Ela, com 8, 10 anos, convidava os vizinhos, fazia os vizinhos pagarem uma taxazinha e fazia concertos para os vizinhos. A Ângela Maria tem outra história. Ela trabalhava numa fábrica, ouvem ela cantar, um dos donos da fábrica tinha uma ligação qualquer com o rádio, leva ela para o rádio, e o nome dela, que era Abelim, vira Ângela, e ela se torna um sucesso enorme. Por falar em imagem, outras figuras absolutamente incríveis que estão aí, eu acho que super na geração de vocês, são as cineastas, as diretoras de filme, né? O cinema, quando chega no Brasil, é um cinema mudo, era muito engraçado, porque as sessões tinham uma orquestrinha que tocava, então os personagens não falavam, era preto e branco, tinha uma orquestrinha. Sempre que chegava alguma autoridade, um político, sei lá o que, parava o filme, começava tudo outra vez. Se vocês quiserem saber como é que funcionava rádio e cinema, leiam as memórias da mulher do Jorge Amado, a Zélia Gattai, ela conta isso com muita graça. Mas à medida que o cinema vai ganhando moda, né? E eu lembro que os anos 40, 50, 60 são os anos de uma forte influência americana, acabou a influência francesa,
e agora os americanos que dão as cartas por causa que eles tinham vencido a guerra, né? A Primeira e a Segunda Guerra, a presença deles tinha sido muito importante, Estados Unidos estava bombando, e aí as mulheres começam a ficar atrás das câmeras. E nós vamos ter também uma infinidade de diretoras, de cineastas, de atrizes, né, que vão fazer a sua vida na frente ou atrás das câmeras. Mas é muito interessante que no Brasil é conservador, porque ao mesmo tempo que as mulheres estavam sendo impulsionadas pela modernidade, pela tecnologia, as revistas da época, tinham uma revista chamada Cinearte, que é o equivalente do Caras hoje, né? E a Cinearte, então, sempre valorizava quem? Aquela artista que era boa mãe de família, aquela artista que gostava de ficar em casa junto com o maridinho cozinhando. Então, qualquer artista que saísse um pouco da caixinha, tudo bem, você pode se dar bem, você pode ganhar dinheiro, você pode ser um sucesso, mas não esqueça que você é mãe, você é esposa, né? Você é filha. Então, o tempo todo, e eu acho que isso é uma dificuldade que as mulheres brasileiras têm até hoje, não na geração de vocês, graças a Deus, mas da mãe de vocês, é justamente ser uma mulher empoderada, traz dinheiro para casa, que trabalha, que usa a pílula, que sabe o que é orgasmo, que lê, que acompanha a política, né, que está aí no mundo, mas que, ao mesmo tempo, tem um pensamento muito conservador, né? Não quer isso, não quer aquilo. Ainda a homofobia aqui no Brasil é uma vergonha. Quer dizer, quando a gente imagina que tem muita mãe homofóbica, isso é um problema muito sério, né? Então, as mães passam os preconceitos para os filhos. Quando a gente sabe que tem muita mãe racista, a mesma coisa. Quando a gente sabe que tem muita mãe machista, pior ainda, porque tem muita mãe, né, que cada vez que vê uma piada grosseira na televisão com mulher vai dar risada, né? Cada vez que vê uma mulher inteligente falando, vai dizer, é sapatona, não interessa, né? Não quer que o filho lave a roupa, não quer que o filho lave louça. Então, essa mãe machista, ela tende também a reproduzir, apesar dela ser uma pessoa antenada, que está sempre com o celular no telefone, que vai para a academia. Quer dizer, a gente vive muito aqui no Brasil, e o século XX é marcado por situações desse gênero, que eu estudei bastante, né, essa dicotomia, né, como ser conservador e atualizado ao mesmo tempo. E, Mary, aí eu vou pedir também uma coisa que os alunos esquecem, que é, no Brasil... pode sim, Agatha, pode perguntar. Pode ligar o microfone e falar, Agatha. É que eu gostaria de saber a sua opinião sobre... É por conta que as meninas, quando a criança nasce, já sabe a menina, tipo, ela naturalmente, ela tem que ser mais madura ao longo tempo, tipo, ela não tem uma infância completa, por conta que, a partir de uma certa idade, ela já tem que ser mais madura para poder, ela, tipo, ela não pode mais sair na rua, sozinha, brincar. Ela tem que usar o certo tipo de roupa, ela não pode mais ser um pouco mais livre. E, tipo, isso, na minha opinião, isso é algo muito ruim, porque com o passar do tempo, você vai ficando mais, tipo, vai cobrar mais, tipo, em vez da menina, ela brincar igual o menino brinca, tipo, deixar o menino, tipo, o menino tem 10 anos, o menino pode brincar no parquinho, mas o menino não pode, porque ela tem que ficar quieta, porque ela é uma menina, e ela tem que manter a postura dela, porque ela já é uma mocinha, mas ela ainda não é uma moça, ela é uma criança, e ela tem que brincar. A gente percebe, Mary, Tava dando um delay aí. Zé Guilherme, você pode... porque tava muito ruim o som, dá para você... eu acho que ela estava comentando o seguinte, pode escrever a Agatha também, para ver se eu entendi direito, que a responsabilização para as mulheres vem muito antes. Então, enquanto uma criança de 10, 11 anos, menino, não, deixa ele brincar, a menina de 10 anos, 11 anos tem que cuidar inteiramente da casa. E eu vou te contar, eu vi isso agora na pandemia, porque muitas alunas minhas não vinham para minha aula porque tinham que assumir as tarefas domésticas, cuidar dos irmãos, e essa carga de responsabilidade acaba pesando muito cedo para as mulheres. Eu falei mais ou menos isso, Agatha? Você concorda comigo? Eu falei isso direitinho? Queria que você comentasse um pouco disso. Olha, eu acho que a Agatha está coberta de razão, e eu diria que isso é uma reprodução
dessas representações, quer dizer, a menina em casa, o menino na rua. O menino pode brincar como o homem mais velho pode brincar, até fora do casamento. Olha, Agatha, as revistas femininas dos anos 50 diziam assim, se o seu marido chegar em casa cheirando a bebida e a perfume barato, finja que você não viu. Quer dizer, aos homens a liberdade total, às mulheres a prisão da casa. Então, o que é dramático hoje, não sei se você concorda comigo, Agatha, é que em vez das mães encorajarem uma igualdade, ou seja, vai brincar todo mundo junto na rua, ou os meninos ficam em casa ajudando as tarefas domésticas também. Aliás, teria sido uma boa maneira agora, nessa época do Covid, ter passado isso para os rapazes, né? Mas tem muitas mães que repetem os modelos daquilo que fizeram com elas, né? Eu me lembro, eu trabalhei muito com a história das crianças, aliás, vocês estão trabalhando aí com as viagens ultramarinas, vocês devem saber que o número de grumetes de crianças que eram recolhidas, eram meninos de rua, que eram empurrados para dentro desses navios, era uma coisa louca. Esses meninos eram bucha de canhão, eles serviam para tudo, e quando caíam lá do alto do mar, eram jogados na água, eram serviciados, eram usados sexualmente pelos marinheiros mais velhos, enfim. É uma história terrível que está aí por trás dessa coisa do mercantilismo. Mas, voltando a isso, eu acho que há, sim, ainda uma reprodução que eu acho que é muito negativa e é muito conservadora dos papéis. Meninas em casa, meninos na rua. E isso você pode acompanhar, a Agatha, é impressionante, desde os livros que vêm lá do século XVIII, né, até as revistas femininas dos anos 60, 70. Isso só vai mudar, eu acho, agora. Só está mudando agora. E a geração de vocês, eu acho que vai poder ter um papel muito importante nisso. Agora, uma coisa, Agatha, que eu quero dizer, e que eu tenho também falado bastante nos meus livros, né, ainda não vimos os rapazes se manifestarem, é que eu acho que o machismo e o patriarcalismo, que dizem que é tão ruim para as mulheres, e porque é ele que engendra a violência, ele que engendra esses papéis, né, da mulher em casa, sempre servil, ele é que engendra essa ideia de que a mulher tem que ser submissa, ele é horrível também para os homens, né? Porque o machismo, ele exige que o homem seja o fortão, que ele seja o cara espetacular, que ele ganhe dinheiro, que ele esteja em forma, que ele tenha o carro da moda, que ele tenha ereções permanentes. Quer dizer, o machismo é uma coisa que faz sofrer muito o homem, né? Pega os ditados populares, bom cabrito não berra, homem não chora. Quer dizer, quando um homem deixa de poder viver as suas emoções, vamos pensar aí nos jovens pais, né? O jovem pai que quer pegar seu filho no colo, ou que quer levar ele ao pediatra, ou que quer acompanhar como é que ele está indo na escola, né? A gente vê que hoje as coisas estão mudando, mas durante muito tempo o machismo foi também uma armadilha para os homens que, se não comportassem de maneira 100% viril, eram perseguidos. É o caso dos grupos LGBT. Por que eles são tão perseguidos? Porque eles não estão dentro da casinha do machismo para homens, né? Então, isso tudo também, eu acho que as sociedades patriarcais, por várias razões, que eu acho que não cabe aqui, porque já estamos com quase 1 hora de conversa, mas elas estão bastante cheias de rachaduras nos pés. Isso está mudando, e eu acho que a geração de vocês, a Agatha, poderá fazer um belo trabalho nesse sentido. Eu tenho certeza que você não vai educar seu filho da maneira que você está vendo essas crianças serem educadas, com uma divisão de papéis, exatamente como existia no século XVII e XVIII. Mary, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Os alunos estão muito felizes aqui. Eu estou recebendo nos grupos de WhatsApp. Eu acho que é a primeira vez na vida dele que eles ouvem alguém contando de história das mulheres. Entendeu? A primeira vez. Nunca ninguém deu essa aula muitas vezes para eles. Eu dei essa aula já, mas nem todos foram meus alunos no ano passado. Seguinte, eu vou pedir uma licencinha para você contar uma coisa. A gente sabe que a democracia é um momento muito importante e tem dois pilares na democracia: política, mas também o conhecimento. Eu acho que eu queria que a senhora contasse um pouco dessa história de uma pessoa que juntou essas duas coisas,
política e conhecimento, e contasse hoje se é importante, qual a importância da democracia e da ciência e das mulheres no mundo feminino ingressar cada vez mais na política. A gente sabe que tem pouquíssimas mulheres hoje ainda na política, e a gente sabe que, por exemplo, em alguns cursos como engenharia, são pouquíssimas pessoas, ainda são poucas mulheres representadas, por mais que esteja mudando. Eu vou passar uma história de uma pessoa que eu acho que representa bem a conquista do espaço feminino. Você é desses que fica aflito se der de cara com uma perereca? Berta Lutz certamente não ficaria. Filha do médico e zoólogo Adolfo Lutz, Berta nasceu em São Paulo em 1894 e desde criança demonstrava interesse por animais e plantas. Estudou na Inglaterra e na França, formando-se em ciências naturais. Com 24 anos, voltou ao Brasil e foi trabalhar no Museu Nacional. Lá consolidou uma carreira de cientista, fato incomum para mulheres naquele tempo. Primeiro, se dedicou aos estudos de botânica e, mais tarde, de anfíbios. Berta identificou espécies novas de anfíbios, em particular de pererecas. Ela descobriu que o coachar delas variava de uma espécie para outra. Seu livro sobre as pererecas brasileiras tornou-se uma referência para os estudos da área. Berta foi também uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil. Lutou pelo voto feminino e pela emancipação da mulher. Berta Lutz abriu espaço para que outras mulheres pudessem seguir o caminho da ciência. Atualmente, há tantas mulheres quanto homens trabalhando com ciência no Brasil. Vocês conheciam a história dela? Vocês conheciam a história da nossa cientista, Berta Lutz? Uma coisa bem interessante, né? Que nós não falamos disso na sala. Conte aí, Pro, a importância da ciência, da política e de Berta Lutz na história do Brasil. Olha, Berta Lutz foi fantástica porque ela conseguiu reunir. Ela não foi a primeira preocupada com a questão do voto feminino, né? Como eu disse, o pai da Condessa de Barral, em 1822, já estava propondo o voto feminino. É muito engraçado, para mulheres que tivessem mais de 6 filhos, quer dizer, a coisa da maternidade estava sempre aí na ordem do dia. Mas ela tem uma série de outras mulheres que estão com ela, participando. Agora, é interessante, Zé Guilherme, eu digo sempre, nós sempre tivemos mulheres muito à frente do seu tempo, e a Berta Lutz tem a sorte de ter um pai rico, um pai de elite, manda ela estudar fora. Eu gosto sempre de contrapor o exemplo da Berta Lutz ao da Antonieta de Barros. A Antonieta de Barros era uma menina negra, pobre, né, de Santa Catarina, que vai se formar como professora, depois como bibliotecária. Ela vai ter o curso dela, Antonieta de Barros, ela vai formar uma escola e ela vai ser, queridos amigos e amigas, a primeira deputada negra eleita no Brasil. Negra eleita em 1937. Então, são histórias de sucesso, tanto da moça de elite bacana que consegue carrear, né, um movimento e forçar os políticos. Foi o Getúlio Vargas que assinou finalmente, em 43, a questão do voto feminino, mas ela consegue realmente interessar as mulheres brasileiras, sobretudo de elite, na importância do voto e na importância da participação política. Eu acho, Zé Guilherme, que participar da política no Brasil é difícil. Eu até entendo, como mulher que sou, e podia ser avó de todo mundo aí, que há muitas mulheres que não queiram aderir à política hoje. A política é uma tal sujeira, a política é uma tal bagunça, que é muito pouco interessante. Quer dizer, eu fico imaginando que se a Ágata ou a Yasmin, eu estou lendo aqui os nomes da Flávia, tiverem a chance amanhã de ter um excelente emprego, né? Estudar bem, ter um bom companheiro, não precisa casar, uma boa companheira, o que quiserem, e ter uma vida agradável e equilibrada, por que meter a mão nessa cumbuca, que é uma cumbuca cheia de cobra, de escorpião? Quer dizer, eu acho que para a política atrair as mulheres, a política tem que mudar, nós não podemos continuar com essa política. Agora, como é que nós podemos mudar a política que está aí? Ora, nós temos uma terceira onda feminista com muita gente jovem, mas realmente muita gente jovem,
É uma constelação, como eu digo, não é mais aquele movimento dos anos 70, só com mulheres de elite, intelectualizadas na universidade, não é nada disso. Hoje é um bando de gente com agendas muito diferentes, né? Nós temos grupos com objetivos muito diversos, mas está faltando um único objetivo para juntar essas pessoas, e esse objetivo seria educação. Se nós conseguíssemos, como mulheres, né, fazer, não precisa ser na política, não precisa ser no Senado e nem na Assembleia dos Deputados, mas interessarmos as pessoas na importância da educação, eu acho que nós estaríamos dando um passo para uma ação política, né, e para mudar o Brasil. Agora, sem educação e sem a sociedade se interessar por educação, vai ser muito difícil. Não adianta o Estado, o governo, criar bolsas, criar cotas, criar mais universidade, se em casa o pai e a mãe não perguntam, mas o que você está estudando? Toma nome aí da tia ou do tio, o que te interessa, o que você tem vontade de fazer, vamos ali na biblioteca, na livraria comprar um livro, na biblioteca pegar um livro emprestado, vamos visitar o museu, entender um pouco de arte. Quer dizer, se não houver esse movimento da sociedade, imaginar que as coisas vão cair do céu, não vão cair, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que nós temos mulheres exemplares, por exemplo, eu acho que a Ruth Cardoso, que morreu muito jovem, né, foi uma mulher que fez uma carreira acadêmica brilhante. Enquanto foi mulher, um presidente da República, ela criou o embrião da Bolsa Família, que depois o PT aprimorou, mas foi ela que criou inicialmente aquela comunidade solidária, quer dizer, uma mulher voltada para o interesse das camadas desfavorecidas, e uma mulher, né, que fez um trabalho belíssimo com a sua família, com seus filhos, com sua companheira, sei lá o quê, isso já nem me interessa muito, mas é uma mulher íntegra, uma mulher inteira, digna, né, que não fazia presepada, não ficava fazendo cara de paisagem, muito discreta. Então, eu acho que exemplos nós temos muitos, né? E temos que entender também que hajam mulheres que não queiram hoje participar da política, porque é uma tal lavação de roupa suja, é tanto ódio, é tanta briga, que eu acho que as mulheres estão mais interessadas em se empoderar por outras vias, através da educação, através da realização profissional, da realização familiar, que eu acho que no Brasil ainda é muito importante, né? Eu vivi muitos anos na Europa, lá as mulheres vivem sozinhas, adotam um cachorro, um gato, não precisa ter filho, nada disso, mas eu acho que no Brasil a coisa da família ainda é muito importante, então acho que para muitas de nós isso ainda é válido, mas necessariamente fazer política, eu acho hoje no Brasil uma coisa muito difícil, muito desafiadora. Eu até nem vou colocar para não sujar, digamos, a nossa tarde, mas aquela deputada Tabata Amaral, um dia ela colocou só os xingamentos que ela recebeu. E você percebe que os xingamentos não para o homem sempre existe, mas para a mulher tem aquele sempre plus de ser um xingamento por ser mulher também. Então, cresce garota, mimimi, eu não quero nem entrar nisso. Bem, Mary, muito obrigado pela presença. Eu acredito que todos os alunos, eles estão muito contentes. O pessoal aqui, como eu falei, são muito novos, eles estão todos agora começando a vida deles. Vocês perceberam? Empodere-se no estudo, as pessoas, a gente fica poderoso estudando. Então não esqueçam, e tem uma dica, empodere-se no estudo lendo a professora Mary Del Priore, que ela é excelente. Joga no YouTube, ela tem um monte de vídeo comentando, explicando. Para você ter uma ideia, a Mary fala sobre infância, história das crianças, história da alimentação, história de pessoas importantes, de pessoas também que viveram ao longo do século XVIII, XIX, XX. Eu tenho todos os seus livros de história da gente brasileira, preciso falar, os 4 volumes de história da gente brasileira. E você fez uma grande contribuição, viu? Porque para nós, professores, não é fácil pegar em catatal e preparar a aula. Não é. E quando a gente pega lá... Quando a gente pega lá a história da gente brasileira na colônia, no Império, a gente transforma nossas aulas. Então, você tem um papel fundamental na divulgação do conhecimento histórico, na divulgação do conhecimento público, e essas sementes estão sendo plantadas, elas vão ser colhidas muito em breve. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todo mundo que conversou comigo, fiquei muito feliz, estou às ordens, quando vocês quiserem. Você esqueceu o meu livro mais importante para jovens e adolescentes,
Chama-se Histórias Íntimas, História da Sexualidade do Brasileiro. Leiam para vocês verem a sorte que vocês têm de terem nascido aí no final do século XX, para vocês verem a repressão sobre a sexualidade dos jovens do passado, que é uma coisa bem interessante. Olha, beijo a todos, sucesso, felicidades, viu? Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Maria. Obrigadão.